Meus irmãos, um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja reinando nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso lar, nessa manhã de hoje. Que Deus possa estar nos abençoando ricamente durante esses dias, durante toda a nossa vida, os dias que se seguem. Irmãos, esses dias têm sido dias difíceis, dia em que a gente tem buscado essa paz, eu tenho buscado essa paz. E tem hora que é tão difícil a gente analisar a situação e nós termos paz diante de tudo isso. Confesso para os irmãos que eu passei alguns dias assim muito apreensiva, muita dificuldade para viver essa paz que só Cristo pode nos dar. E algumas coisas foram muito importantes para mim. Uma delas foi textos das Bíblias que nos fala, que nos mostra o que devemos fazer para alcançar essa paz. E um deles, Romanos, quando diz: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a proporção da fé. E às vezes nós damos muito lugar para o pensamento e ele vai longe, não é? E precisamos então estar trocando esse pensamento nosso pela palavra de Deus. Textos que nos faz lembrar de quem é o nosso Deus, o nosso Pai. Uma das coisas também que tem me feito lembrar é que nós somos, diante de tudo isso que tem acontecido, nós somos a preciosidade de Deus, que é a igreja de Deus. E essa igreja foi para quem Jesus deu a sua vida. E Jesus deu a sua vida por essa igreja, a sua noiva. Eu vou olhar aqui na minha colinha, né, porque é mais difícil. Pensando no grande amor de Deus, Jesus se entregou por nós. Ele deu a sua vida por amor a nós, né? E então o Jesus, ele está purificando, ele está santificando a sua noiva. Aqui em casa tem uma noiva que vai se casar dia 18. E eu vejo que todo o esforço dela, todo o cuidado dela, as preparações é para esse dia das bodas, é o dia do seu casamento. Querido, Jesus está nos preparando também para essas bodas com Ele. E Jesus, Ele amou a sua igreja, Ele se entregou por ela. Para que Jesus se entregou? Ele quer apresentar essa igreja diante de Deus. Uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja que Ele quer apresentá-la a Deus, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja santa e pura. E olha, irmãos, eu tenho prestado atenção como às vezes nós estamos tão distante dessa preparação para o encontro com o nosso noivo. E quando nós vemos que tudo o que tem acontecido é Deus amando a sua igreja, Deus nos chamando à santidade para esse encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós vamos cantar uma música. Eu gostaria que você tivesse pensando muito, cantando verdadeira adoração ao nosso Deus. É na oração que eu tenho encontrado paz. É na oração que nós vamos encontrar a paz. É nós falando com o nosso Deus e Pai, no nome do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar essa música então.
as crianças hoje, eu quero um recado também para as crianças. Como tem sido difícil ficar longe desses meninos, né? Vocês sabem que eu tenho alguns netos por aí, né? E esses netos me traz muita saudade. Sinto muita falta do Luiz Felipe. Hoje eu o vi de longe, ele disse, vovó, lá tem muita amora. Eu falei, tá começando as amoras, porque ele vinha para cá. Hoje a gente está isolado de todos, né? Mas eu quero deixar uma mensagem hoje para as crianças, e sempre essa mensagem para as crianças, ela fala muito também ao nosso coração. É uma história nossa hoje, é a história do Frederico. Frederico, quem é esse Frederico, né? E nós vamos, então, ouvir a história do Frederico. O pai de Frederico, eles eram uma família muito simples, moravam num sítio, né? Para as crianças aí, uma chácara pequena, esse sítio, e eles moravam nesse sítio. O pai tinha um filho, e esse filho se chamava Carlitos. E então, o seu pai queria dar-lhe um presente. Estava chegando a época do Natal, quando todo mundo estava feliz para ganhar um presente, desejoso de presente. Mas ele era uma pessoa muito simples, trabalhava de serralheiro, e ele então, marceneiro, aliás, e ele então fazia o trabalho com madeira. Então ele pensou, o que eu vou fazer para dar para o meu filho, né? O que eu posso fazer? E ele então, nas horas vagas, ele começou a trabalhar e disse, eu vou fazer um peão para o Carlito e vou dá-lo de presente no Natal. Ele trabalhou nas horas vagas e ele fez então um peão. Esse peão muito bonito que ficou. Esse peão, ele então deu nome nesse peão de Frederico. Frederico era um peão muito alegre, muito bonito, com um dentinho só, e encantou, né? Para encantar o seu filho. Ele fez esse presente, isso escondida, e guardou lá numa prateleira, onde tinha os copos e alguma bule de café, umas coisas assim. E ele colocou lá. Ele falou, como é que eu vou fazer surpresa pro Carlito do presente que eu fiz para ele? E então ele disse, Carlito, vai lá na cozinha e pega uma caneca de água para mim, por favor. E o Carlito, mais que depressa, foi lá na cozinha. Carlito era um menino muito obediente para os pais. Ele era muito querido para os seus pais. E ele foi até a cozinha. E quando ele chegou lá na prateleira, que ele viu aquele peão, ele ficou na maior alegria. Ele se encantou com aquilo que ele tinha feito. E o pai estava de longe, olhando o que o Carlito estava sentindo e fazendo, né? E o Carlito saiu com esse peão. E eu não sei se vocês daqui da cidade conhecem muito bem o que é um peão. É um brinquedo que você enrola um barbante, você puxa e ele fica rodando muito tempo. E para o Carlitos, aquele peão era tudo de bom que ele tinha. Ele levava para a escola, para dormir ele colocava ele perto do travesseiro perto dele, e ele amava brincar com aquele brinquedo. Mas chega um dia que aquela família precisou de se mudar daquele lugar que eles moravam, daquele sítio. E eles então foram, botaram as suas coisas numa carroça, uma carroça que puxada por cavalos, e eles então colocaram as suas coisas ali. O pai de Carlito, arrumando as coisas na carroça, o Carlito falou, eu vou guardar esse peão dentro do armário, porque quando dentro do armário não vai ter perigo dele se perder. E assim ele fez, colocou o peão dentro do armário e seguiram a estrada. Mas mais na frente, a carroça bateu em uma pedra e balançou e quase que os móveis foi tudo para o chão. E a porta do armário abriu e o peão de Carlito caiu e foi rolando para a beira do caminho e foi rolando, entrando no meio das pedras, dos capins. E ninguém que estava na carroça viu o que tinha acontecido. E lá se foram eles
e o peão ficou para trás. Quando chegaram no destino, na nova casa, e Carlitos foi olhar, todo feliz, correr para buscar achar o seu peão, e ele chega lá e procura e nada. E ele começou a chorar, e disse, tanto que eu amava o meu peão, e agora ele caiu, ele desapareceu, onde está o meu peão? E chorando, a mãe, com muita pena do Carlito, ela disse, filho, vai buscar lenha para nós fazermos um bolo. Vou fazer um bolinho frito para você, Carlito. Vai buscar a lenha que eu vou fazer. Naquele tempo não tinha fogão a gás, era só fogão de lenha. E o Carlitos foi buscar a lenha e trouxe aquele banhado de gravetos de lenha e jogou ali no fogo para fazer o fogo para fritar o biscoito que a mãe ia fazer, o bolinho que a mãe ia fazer para ele. E quando ele jogou aquele graveto ali no fogo, e de repente ele olha lá no fogo, o que é que estava lá? Ele estava tão triste que ele nem percebeu no meio dos galhos e de tudo, que o peão estava lá no meio. E ele então, sem pensar, ele enfiou a mão lá no fogo e tirou o seu peão lá do fogo. Mas o que aconteceu? Como a gente sempre fala para as crianças, não pode mexer com fogo, porque o fogo queima, né? E o Carlitos então machucou a sua mão, queimou a sua mão ali naquele fogo. E sabe, crianças, a gente nos lembra de alguém que também machucou a sua mão. Carlito amou tanto aquele presente que o pai fez para ele, que ele nem se importou de queimar a mão para tirar aquele presente do fogo. Mas, queridos, nos faz lembrar de alguém também, do nosso Pai Celeste, que nos deu um grande presente. E esse presente foi o seu Filho Jesus Cristo, que também feriu as suas mãos, feriu os seus pés, feriu o seu coração por amor a mim e a você. E por amor a esse Jesus, será que nós temos convidado esse Jesus para estar no nosso coração? Será que a gente tem reconhecido o quanto esse Jesus nos ama, que ele se machucou, ele deu a sua vida por amor a mim e a você? E o que nós vamos fazer com esse presente que o Pai do céu nos deu, que é o Senhor Jesus Cristo? Será que nós também vamos viver, buscar, correr atrás desse Jesus que nos ama tanto? Deus nos amou tanto que ele deu seu Filho Jesus para se entregar, para se machucar, mas para nos levar à salvação eterna. E eu gostaria, criança, que nessa manhã de hoje você conversasse com o Papai do Céu. E você vai dizer para ele, Papai do Céu, eu sei que Jesus deu a vida por mim. Ele machucou-se por mim. Mas eu quero convidar esse Jesus para entrar no meu coração. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor, o meu Salvador. E eu sei que esse presente que o Senhor me deu, eu vou guardá-lo no meu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, criança, nesses dias que vocês têm se aproveitado aí com o papai, a mamãe, com os irmãos. Que Jesus esteja presente com você, no coração do papai, da mamãe, de toda a sua família. Amém? Nós vamos ouvir mais uma musiquinha. Vou no trem da salvação. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Vou no trem! Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho passe no sangue de Jesus, deu por minha redenção. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Que conduz à salvação.
que conduz à salvação, que conduz à salvação, que conduz à salvação. Meus irmãos, a última vez que nós estivemos meditando juntos aqui na Palavra de Deus, nós vimos a partir de Apocalipse que o homem foi feito para adorar e ele vai adorar alguém ou alguma coisa. Nós vimos que a quem se deve adorar também, isto é, o Criador dos céus, da terra e de tudo quanto neles existem. O Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas, a palavra de Deus nos deixa muito claro e, portanto, a Ele nós adoramos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 33, caminha nessa mesma direção em relação à adoração. O Salmo 33 é um convite para adorarmos a Deus. Quero lê-lo com você. O verso 1 diz: exaltai os justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Meus irmãos, quero ver com você aqui nesse convite para adorar a Deus, o Criador e Preservador da sua criação. Quero pensar com você 3 motivos para adorarmos a Deus. Há muitos motivos pelos quais devemos adorar a Deus. Mas, tentando ser didático aqui nesse salmo, vou reduzir a 3 motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. O primeiro deles vai do verso 6 ao verso 9. Você percebe que do verso 1 até o verso 3 está explícito o convite à adoração, não é? Quando ele diz: vinde, exultai, louvai-o, no verso 1. No verso 2 ele diz: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. O 3, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a sua palavra é reta e o seu proceder é fiel. Então, os primeiros versos é o convite em si, chamando o pecador à adoração. A partir do verso 6 ao verso 9, eu quero destacar aqui com vocês um dos motivos pelos quais devemos adorar a Deus. E eu estou vendo nesses versículos aqui o Deus da criação. Penso que é isso que está falando os versículos do 6 a 9, e por esse motivo nós devemos estar adorando a Deus. Acompanhem comigo. O verso 6 diz que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca
o exército deles, todas as constelações, os sistemas solares, o cosmo com os elementos nele são os céus. E diz que por sua palavra se fizeram. Pelo sopro da boca do Senhor, eles vieram a existir. O verso 7 diz que ele, o Senhor, o Criador, ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. No verso seguinte, no 8, ele diz: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez a partir da sua palavra criadora poderosa. Tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que motivo maravilhoso para nós adorarmos a Deus. Pela criação. Contemplando a criação, nós podemos ver o Criador. E, mais que isso, podemos ver os seus atributos, os atributos de Deus que criou todas as coisas. Por exemplo, se eu estivesse junto com você aqui, a gente iria meditar em cada um desses versos, você iria compartilhar os atributos de Deus que você vê aqui, não é? A gente sempre faz isso, mas já que não estamos juntos, deixa eu puxar aqui o fiapo do verso 6, por exemplo. No verso 6 diz que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. O que eu vejo aqui? Poder escancarado, aquele que fala e apenas na palavra há poder, e esse poder se manifesta quando tudo então é criado apenas com o poder da sua palavra, pelo sopro da sua boca. Deus falou e esse mundo, esse universo imenso que alguns acreditam que nem tem fim, que está sempre expandindo, fato é que Deus falou e tudo veio à existência quando nada havia ainda. Isto é poder, e pelo poder de Deus nós devemos adorá-lo. Deus é onipotente, tem todo o poder. O poder de Deus o acompanha por toda a eternidade. É tão grande que eu, na minha incapacidade, jamais poderei compreender, ver, presenciar o poder de Deus na sua extensão. Basta para nós, nesse caso aqui, lembrar, Deus com poder criou tudo que existe. Olha o verso seguinte, o verso 7. Ele ajunta em montão as águas no mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. O que você vê aqui de atributo de Deus? Bem, eu quero destacar com vocês, estou vendo aqui, quero destacar, por exemplo, a sabedoria. Meu irmão, quanta sabedoria em Deus, em toda a sua criação. Como eu disse, contemplando a criação, a gente percebe os atributos. Qualquer objeto que Deus criou, qualquer ser que Deus criou, você vai perceber a perfeita sabedoria. Perfeito, meu irmão. Olha os animais, olha as plantas, os cursos d'água, o ciclo das águas, tudo com extrema perfeição. Sabedoria. Com sabedoria, o provérbio diz que Deus estabeleceu o mundo. E é isso mesmo. Eu me lembro bem a primeira vez que eu fui ao mar, ainda bastante jovem, e eu presenciei uma cena interessante. Percebi que um homem simples do interior, bem simples mesmo, ele parado com a mão no queixo, e ali ele ficava olhando aquele montão d'água, aquele monte d'água, né? Montão d'água, como está dizendo aqui, e aquele imenso volume de água, ia até a praia e voltava, ia à praia e voltava. E aí eu fiquei me lembrando, de fato, a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu ao mar o seu limite, dali não passará. Olha que sabedoria, olha que poder, meu irmão, o peso dessa água, o volume, a força que a água tem, não é? E, no entanto, Deus estabeleceu com sabedoria e com poder o limite, vai até aqui. E qualquer da criação de Deus que você observar, tudo perfeito, funcionalmente bem. Olha o organismo humano, ou de qualquer ser criado por Deus, que perfeição, como cada órgão funciona perfeitamente bem para o fim pelo qual foi criado. Deus deve ser adorado pela sua criação. A criação aponta para o Criador e todos os seus atributos. Outra coisa que me chama a atenção quando eu penso
num salmo como esse, fico meditando e vendo falar do Deus que criou todas as coisas, que os céus se fizeram pela a palavra, e eu fico pensando, puxa vida, esse negócio bem que dá para refutar a teoria da evolução espontânea do universo, não é, meu irmão? Você sabe, tem uma teoria por aí de que não tudo que existe é fruto de uma evolução espontânea, e eu leio na palavra de Deus, Deus é o Criador. Deus criou tudo, com poder, com sabedoria, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Olha o verso 8 comigo. Diz, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. É um convite para a gente adorar a Deus em contemplação, vendo na criação o Criador. E aí então eu o adoro a partir do temor, a partir da reverência que é devida a mim ao contemplar o Deus Criador na sua criação. O segundo motivo pelo qual devemos adorar a Deus, nesse Salmo 33, do verso 10 ao verso 12. Verso 10 diz, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um outro motivo, então, além de que Deus é o Deus da criação, eu o adoro porque Ele é o Deus da história das nações. As nações se constituem, evoluem, crescem e desaparecem. Quantas nações já foram o ciclo? Desapareceram, não existem mais, por várias razões, pelas guerras, epidemias ou por qualquer outras razões. Quantos impérios já ruíram, meus irmãos? Deus é o Deus da história das nações. Deus rege, Deus controla, Deus dirige a história das nações. Deus constrói a história das nações. As nações passam, Deus permanece para sempre. Deus permanece para sempre. E é Ele quem dirige não só o universo que criou, mas também as nações estabelecidas. Deus as estabelece, Deus as guia, rege e, por fim, até mesmo elas desaparecem. E aqui chama a atenção sua para o fato de que Deus diz na sua palavra, verso 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos orado pelo nosso país, temos pedido a Deus a misericórdia pelos nossos governantes, pelo governo, seus auxiliares, mas acima de tudo nós temos pedido a Deus, Deus venha ser o Deus dessa nação. O Brasil precisa do Senhor. Como o Brasil precisa, como nós precisamos do Senhor. Deus aceite o Brasil. E nós temos visto o Senhor ser tão generoso com a nossa nação. Queremos ter essa felicidade de ter o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus excelso, como o nosso Deus, o nosso Senhor. É isso que eu tenho pedido para Deus nas minhas orações, quando eu oro ao Senhor pelas nossas autoridades. Devemos adorar a Deus, não só porque Ele é o Deus da criação, mas porque Ele também é o Deus da história das nações. A história do Brasil, Deus a conhece. O que virá pela frente, nós colocamos diante de Deus. Cremos que Deus está no controle. Tudo o que acontecer tem o conhecimento de Deus, porque Ele é o Deus da história das nações. Nada passa despercebido. Nenhuma nação existiu, ou existirá, ou existe sem o conhecimento de Deus. Um terceiro motivo no Salmo 33, pelo qual devemos adorar a Deus, está do verso 13 ao verso 19. Vou lê-los. O Senhor olha dos céus. O Senhor vê os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, Deus, que forma o coração de todos eles. Deus forma o coração de todos eles. Deus que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Ainda, o verso 18 diz que eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Eu quero dizer que devemos adorar a Deus a partir desses versículos por aquilo que Deus é na história dos indivíduos. Deus deve ser adorado por ser o Deus da criação, por ser o Deus que rege e governa a história das nações, mas também porque Deus é o Deus da história dos indivíduos, não só das nações, a massa, mas também da pessoa individualmente. Deus se preocupa com o indivíduo, com o sujeito, com a pessoa em si, e não só com a multidão, com a nação, coisa desse jeito. Sejam grandes, sejam pequenos, sejam fracos ou não, todos Deus estabeleceu, Deus sustenta a todos, Deus alimenta a todos, e Deus tem nas suas mãos o controle, a vida, a história de cada pessoa em si. Cada pessoa. Ninguém, nenhum sequer, passa despercebido como se Deus não existisse, como se Deus não conhecesse a sua vida e a sua história. Aqueles que temem o Senhor Jesus e já o receberam como Senhor e Salvador em suas vidas, hão de lembrar que a palavra de Deus nos diz que todos os nossos dias estão contados na presença de Deus. E antes que a gente fosse pessoa já formada, éramos apenas a massa informe, ainda no útero de nossa mãe, um embrião, mas Deus já tinha todo o conhecimento a nosso respeito. Assim, meu irmão, Deus é o Deus do indivíduo, Deus pessoal. Deus quer ser o seu Deus pessoal, pode ser o seu Deus. Deus hoje te chama para ser, se você ainda não é, o seu filho, aquele que vai entrar numa aliança para Deus ser o seu Deus e você ser seu filho, ser povo e poder adorá-lo. Como nós dissemos na semana passada, até a adoração, ela precisa ser por intermédio de Jesus, porque senão não será aceita, não será aquilo que Deus espera e preparou. Deus é o Deus da história dos indivíduos. Deus vê, Deus observa a todos eles. Diz o verso 13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se ocultar de Deus. Ninguém fica esquecido de Deus. Ele conhece a todos. Por isso é Deus, inclusive, não é? Bom raciocínio pensar assim. O verso seguinte, 14, diz que do lugar de sua morada, Deus observa todos os moradores da terra. Todos. Não fica ninguém de fora. Deus é o Deus que vê, que observa a todos. Por quê? O verso 15 diz que Ele foi quem nos deu forma. Deus é aquele que forma o coração de todos os homens, que contempla todas as suas obras. Deus detém todo o conhecimento. Deus é quem forma o nosso coração, a sede da vida, os nossos sentimentos. Deus contempla todas as nossas obras, diz aqui. Isso é grande, isso é forte, é profundo. Fala com você. Você pensar que toda a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus tem todo o conhecimento da sua vida, Deus sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Deus conhece o seu coração, os seus sentimentos. Deus conhece aquilo pelo qual você passa, os seus desejos, os seus projetos. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe onde você quer chegar e onde você vai chegar. Qual é o nosso fim? Deus conhece a cada um. Deus sabe, pois Ele formou e forma o coração dentro de cada um de nós, diz aqui no verso 15. Deus sabe a nação ou o indivíduo que realmente o adora com reverência e com temor. Deus conhece o indivíduo, mas também a nação. Aqueles que realmente, verdadeiramente o adoram com temor e com reverência. Eu quero concluir dentro dos versos 20 a 22. Verso 20 diz que nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Verso 21 diz que nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós temos, meus queridos irmãos, muitos motivos para adorar a Deus, muitos motivos. Neste salmo,
mesmo a gente vê motivos para adorar a Deus. Eu pensei aqui nesses três. Adoramos a Deus porque Ele é o Criador. E observando toda a natureza ou qualquer parte da criação, nós vemos Deus através da criação. Adoramos a Deus porque Ele é o Deus da história das nações, mas também é o Deus da história do indivíduo, do pessoal, da pessoa. Adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. E quanto Deus tem feito. Quanto Deus tem feito por nós. E continua fazendo e continuará fazendo, nós cremos. Deus nos ama. E pelo seu amor, Ele tem feito aquilo que ninguém poderia fazer por nós. Nos enviou aquele que pode nos dar o perdão, a salvação e a vida eterna. Nos enviou a vida através de um menino que nasceu lá em Belém. Cresceu e, por fim, se tornou o nosso representante, assumindo a cruz no nosso lugar. O Nazareno, o Filho de Deus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que nos abre o caminho, a porta para a verdadeira adoração ao Senhor. Se você não tem sido um adorador, meu querido, penso que você está perdendo muito. Para nós é um privilégio chegarmos diante do Criador de toda a terra, todo o universo, e poder, por meio de Jesus, nos curvar, adorá-lo. Inclusive, querido, a adoração gera em nós adoradores, em nós pecadores, um sentimento muito agradável, muito profundo, e isso é graça de Deus sobre nós também. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, te dando entendimento, e se você ainda não é um adorador, busque-o a Deus. Busque a Deus. Comece hoje. Comece a falar com Deus, comece a agradecer a Deus, comece a ver a criação de Deus e todas as suas obras e agradecer por isso. Você vai perceber que um novo sentido vai ocupar seu coração, uma nova paz, um novo sentimento vai te ocupar. Se você já é filho de Deus, você entende o que eu estou falando e o convite continua aí, como no verso 1 a verso 3. É de entoarmos cântico ao nosso Deus, com arte, com júbilo, louvá-lo com cânticos e celebrar o Senhor. Com grande alegria. Nós temos motivo para isso. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Amém. Meus queridos e amados irmãos, foi muito bom estar com vocês nessa manhã de hoje. Tenho sentido muita falta de todos vocês. E eu sei que, mais do que nunca, nós temos buscado estar na presença do nosso Deus e Pai. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que essa peste, esse problema logo vai passar. E nós estaremos novamente reunidos na igreja para cultuar o nosso Deus em comunhão uns com os outros. Nós não estamos fora da comunhão, porque lembrando, orando todos os dias, todo instante para cada um. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Que Deus os abençoe. Amém.